distinto agora para o encaminhamento. Portanto, tomarei os votos novamente, individualmente. Não, não. É simples, ou seja, é só que houve aqui uma coisa muito rápida, aí terminou ficando. Vamos fazer um esclarecimento muito breve. Na questão de ordem do conselheiro Rodrigo, para não votarmos aqui no pleno e encaminhar para as câmaras, esse foi vencido. Resolvido. Então, o conselheiro Anselmo traz o voto dele para o tribunal dar seguimento à denúncia. E os encaminhamentos, citando o gestor, nós trabalhamos na representação. O conselheiro Rodrigo tem um entendimento que não, que seria um serviço a mais, algo nesse sentido, que ele, ao invés de dar esse tratamento, pegaria essas informações e pediria para juntar no processo de contas de gestão ou de governo. Sem julgar esses atos. Essa divergência. Perfeito. São duas formas de procedimentos. Esses atos seriam julgados no momento da análise da prestação de contas. A finalidade desse encaminhamento é evitar o sobretrabalho das diretorias finalistas, não é? Delas analisarem o mesmo fato mais de uma vez, por conta da análise da prestação de contas e por conta da análise desse processo de representação. Afinal de contas, essas representações, o gestor ele já recebeu sanção, né? Ele recebe uma sanção por parte do governo federal. O município ele fica impedido de receber transferência voluntária, né, durante o período em que ele não repassa as informações para o Ministério da Previdência. Então, ele já, na verdade, já tem uma apuração do fato. Já tem um relatório pronto, conclusivo, né? É só para dar conhecimento. É só para dar conhecimento ao tribunal. Entendi. Então, entendi. Entendido? Senhor presidente, mas só complementando que há aí um ato de gestão daquela pessoa que não forneceu as informações. E isso não retira a competência, inclusive legal, de fiscalização do controle interno e externo dos regimes públicos de previdência. Do gestor que se comportou como não deveria, não cumprindo as suas obrigações. Claro, é redundante falar obrigação legal, porque o administrador público ele só pode fazer aquilo que a lei obriga ou autoriza. Então, quando ele é obrigado a fazer, ele não faz, ele deve arcar com esse ato ou com essa omissão de não ter enviado a informação no tempo próprio. E se manteve teimoso, por assim dizer, que mesmo comunicado e recomunicado, mesmo assim, não as prestou. Então, nesse sentido que a gente entende que o tribunal ele tem a obrigação, a competência de fiscalizar a gestão, o ato de gestão. E a gente tem uma divergência já conhecida aqui, o Rodrigo, da questão, olha, se ficar naquele processo, pode ser que com o tempo se perca a oportunidade até mais célere que seria. Isso, toda essa discussão, evidentemente, feita na ótica da lei orgânica anterior, mas que a atual não diverge tanto assim. Claro que temos todo um sistema de regimento interno, resoluções calcadas na lei anterior, que está sendo constituindo, como bem falou Vossa Excelência, agora, mas que, repetindo, reiterando, acho que, eu senti como diverte o Rodrigo, o tribunal ele não perca a oportunidade de dar o segmento. Mas ele não teve... São as esferas independentes. Sim, mas o ele, federal em e a relação à nossa. sanção, aquela falha, o governo federal já sancionou. Isso. Vamos dizer assim, uma das sanções, por exemplo, é a suspensão das transferências voluntárias. Mas qual foi o ato causador daquilo? Foi a omissão do gestor. E essa omissão é que o Tribunal de Contas tem a competência de verificar, inclusive pela própria disposição da lei que rege os regimes próprios de previdência. Você está entendendo? Já estou E entendendo. que a gente, e o meu entendimento é que o Rodrigo entende que é um trabalho a mais. E eu entendo que, como seria um processo mais célebre, a sua conclusão, em regra,
deveria acontecer bem antes do julgamento de Só para contas. esclarecer, eu não defendo que o tribunal não fiscalize. Eu estou dizendo que o tribunal ele tem que fiscalizar, agora de uma forma, digamos assim, diferente daquela forma que a gente vinha fiscalizando no passado, que gerava um ativo e um passivo de processo muito grande. Eu defendo que a gente possa fiscalizar essas questões de uma forma mais otimizada, digamos assim, né? Em vez de abrir um processo de representação, que vai sofrer uma instrução, vai passar por uma admissibilidade do Ministério Público de Contas, depois ele retorna para o Ministério Público de Contas emitir um novo parecer, ao final julgar, eu defendo que essa informação seja um objeto da instrução da prestação de contas, para que quando o relator for apreciar aquelas contas de governo ou de gestão, ele possa levar em consideração para fins de julgamento. Só isso. É só uma diferença de encaminhamento, né? Para enriquecer o processo, pede a palavra ao Ministério Público. Eu acho que, como também estamos enriquecendo o debate, vamos ouvir as ponderações. Eu peço a palavra, tendo em vista que sobreveio um voto divergente, né? A gente se manifestou inicialmente. Em relação à posição adotada pelo Ministério Público, de realmente se dar o procedimento às feições de representação, nós vemos um ponto crucial, que é o de dar maior efetividade às competências do tribunal. A partir do momento que existe um processo de representação e o tribunal tem o poder de determinar a imediata regularização ao gestor sob pena de multa, isso daí viabiliza que o ente venha se regularizar de forma mais célere, que ele venha a adotar as medidas para restabelecer a sua regularidade previdenciária. Digo isso porque os municípios eles só buscam regularizar a sua situação junto à União no momento em que eles necessitam firmar um convênio, no momento em que eles necessitam fazer um negócio. Então, até que isso aconteça, eles não vão ter a motivação para proceder a essa regularização imediata. E o tribunal tem dentre as suas competências a determinação imediata ao gestor sob pena de multa. Então, isso só poderia se dar dentro de um processo de representação em que a ele fosse garantida ampla defesa. E, posteriormente, sim, os fatos eles estão ali, bem identificados, materialidade, autoria, isso aí iria para o processo de contas de gestão. Mas, no momento inicial, diante dessa medida de urgência que a gente vê necessária, nós mantemos essa posição no sentido do voto do conselheiro Anselmo. Senhor presidente, como a discussão se aprofundou, eu vejo duas questões, né? Não apenas uma para a discussão. A questão da competência, né? Se seria discutido no plenário ou na Câmara, e a questão do posicionamento com relação à prestação de contas. Então, acho que vale esse amadurecimento para que não haja duplicidade de prestações de conta, né, e de sancionamentos. Tem o posicionamento, então, acredito que são dois posicionamentos que esse plenário deveria refletir para definir uma posição em definitivo. E esse encaminhamento do voto aqui agora nos balizará com certeza nesta linha. Vou falar e depois vou votar. Eu queria pedir a doutora Estela com relação à efetividade da velocidade daquela sanção. Porque, pelo contrário, se a gente puxar para a gente aplicar uma multa, vai levar um tempo enorme para que ele sinta no órgão mais sensível do gestor, que é o bolso. Para ser bem prático, é onde fica mais sensível. Se você fecha o canal com o governo federal, como ele fecha, de não vir o recurso, a velocidade vai ser muito maior, porque a sanção dentro do município, a quantidade de verba e convênios que eles normalmente têm, eu acho que a sanção federal ela é mais rápida e mais eficiente na solução do problema. Com certeza, isso aí, na 99% pode ter um caso isolado. A sanção federal com relação ao bloqueio de ele não assinar convênio, não receber verbas de convênio, é muito mais rápida que ele vai solucionar isso com mais presteza. Dizendo isso, eu já faço, como
eu já voto, tem uma divergência, nesse caso, efetivamente, eu voto com o conselheiro Rodrigo, para que a gente possa ter. E não vamos perder a efetividade, porque a sanção federal vai exigir uma velocidade do gestor, e a gente, nas contas dela de gestão, a gente vai ter a mesma apuração que poderia ter, e a gente iria dividir um processo. Então, eu voto com essa segunda parte com o conselheiro Rodrigo. Para formalizar, encerro a discussão. Já acolho o voto do conselheiro Otávio, nesse sentido, como vota a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, mais uma discussão muito interessante. Aí eu faço aqui uma reflexão. Após uma apuração do governo federal e o posicionamento do Tribunal de Contas foi diferente, eu acho que a gente tem que analisar friamente, e eu entendo também que seja o tribunal vai atuar no segundo momento, que vai ser juntando as contas de gestão. Porque eu acho que, como diz o conselheiro Otávio, é muito mais ágil o governo federal. Então, infelizmente, a gente fica ainda nessa e vai puxar uma responsabilidade para nós, que podendo ser muito mais efetiva, né? E assim, eu acho que o momento é isso, vai para deixa que o governo federal vai atuar nesse processo, e no segundo momento seria o Tribunal de Contas, que é nas contas de gestão. Eu acompanho o conselheiro Rodrigo. Mas bem o conselheiro Anselmo. Vossa Excelência vota com o conselheiro Rodrigo, com a divergência. Com a divergência. Com a divergência. Como vota a conselheira Renata? Da discussão também com o conselheiro Rodrigo. Ok, então fica, no caso, o encaminhamento do prosseguimento. Foi acatado a denúncia, mas o encaminhamento fica conforme o entendimento do conselheiro Rodrigo. O acordo, perdão. O acordo ficaria comigo ou com o conselheiro Anselmo? Para redigir. Foi o que no mérito foi vencedor. O acordo fica com Vossa Excelência. No mérito foi vencedor. Isso, perfeitamente. Ok. Vossa Excelência, eu dou uma palavra, conselheiro. Excelência, a minha pauta de hoje já está encerrada. Grato. Muito obrigado. Para relatar pela ordem, então, o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutora Estela. Senhor presidente, eu vou relatar inicialmente o processo TC 6349/2015. Se trata de uma revisão de julgado que possui como gestor o senhor José Cícero Gomes de Oliveira, nos autos de um processo FUNCONTAS que se destinou à aplicação de multa a esse gestor em razão do envio intempestivo da sexta remessa do SICAP de 2014, correspondente às obrigações referentes aos meses de novembro e dezembro daquele mesmo ano, descumprindo dessa forma obrigação contida na Instrução Normativa 02/2010, que regulamenta o envio de documentos relativos ao SICAP. Eu encaminhei minuta do voto a Vossas Excelências, eu acredito que todos receberam, e vou pedir vênia para fazer uma leitura resumida do meu voto, senhor presidente. Nós, no último encaminhamento, dos últimos encaminhamentos, na verdade, após a sessão do Pleno de 2017, em que proferiu o acórdão de número 1513/2017, aplicando multa ao gestor no valor de 100 OPFAUs, os autos foram encaminhados ao FUNCONTAS, que emitiu um relatório da Receita Federal, senhor presidente, informando a respeito do falecimento do então gestor. E esse falecimento ocorreu no ano de 2015, 2 anos antes, portanto, do acórdão que foi proferido em 2017. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu pronunciamento no sentido de se manifestar pela ausência de interesse
em atuar no feito. Esse é o relatório, senhor presidente. Eu vou pedir vênia para entrar no mérito do voto. Nós estamos acompanhando, nós estamos acompanhando o entendimento lá do FUNCONTAS, admitindo essa manifestação como instrumento hábil a promover a revisão do julgado. Nós estamos conhecendo como recurso de revisão, determinando a desconstituição do Acórdão 1513/2017, em que pese aquela visão que a gente tem no nosso gabinete, senhor presidente, de que da impossibilidade de revisão ex officio do julgado por parte do conselheiro relator, mas já aderindo ao entendimento da maioria do colegiado, que entende quanto a essa possibilidade. Então, eu estou trazendo voto seguindo essa corrente majoritária do TJ, do Tribunal de Contas, e determinando o arquivamento do presente feito com a desconstituição do julgado. É como eu estou votando, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Bem, eu reitero o parecer 676/2023 da 6ª Procuradoria de Contas, no sentido da ausência de interesse público que determine a intervenção ministerial. Embora eu ratifique o parecer, eu registro aqui a minha divergência, no entendimento pessoal de que todos os processos devem ser submetidos para manifestação do Ministério Público de Contas. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Encerra a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro. Presidente, eu estou trazendo para relatar o processo TC 4541/2017. Nesse caso, é realmente um pedido de reconsideração, interposto pelo senhor Gleison Correia Cardoso Ferro, então gestor da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão. Eu vou tentar fazer uma leitura resumida, já que eu enviei também minuta desse voto a Vossas Excelências, de modo que houve a aplicação de multa no patamar de 300 UPFAOs ao recorrente pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que teria julgado irregular contratação decorrente de dispensa emergencial de número 002/2017, e o julgamento se deu por descumprimento dos artigos 24, inciso 4º, e 26 da Lei 8666/93. O recorrente trouxe como argumentos a comprovação da situação emergencial, que teria originado a dispensa de licitação. Também teria informado quanto à existência de documentação completa do procedimento administrativo, no que se refere à qualificação econômico-financeira da empresa contratada, cujas cópias enviou junto com o recurso. Ele alegou também cerceamento do direito de defesa, por entender ausente a intimação do recorrente quanto à sessão de julgamento ocorrida em 3 de agosto de 2021, abordou a ausência de dolo na conduta do recorrente, mencionou a inexistência de prejuízo ao erário, alegou que a publicação tardia de procedimento licitatório por si só não acarretaria irregularidades e aplicação de multa, apenas recomendações, e por fim solicitou que fosse declarada a regularidade do procedimento e subsidiariamente levando em consideração os antecedentes do recorrente, requereu a reconsideração do quanto da multa para aplicação no patamar de 50 UPFAOs. Os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas. Que se manifestou, na essência, através do parecer de número 2472/2022, da lavra do Dr. Rafael Rodrigues de Alcântara, nos seguintes termos, abrem-se aspas: ante o exposto, opina o Ministério Público de Contas
pela realização de diligências por parte do gabinete do conselheiro relator, para verificar a existência ou não de publicação em Diário Oficial da sessão de julgamento dos presentes autos. Em caso positivo, que o pedido de reconsideração seja rechaçado em sua integralidade, mantendo a multa aplicada, e em caso negativo, que a decisão que julgou pela irregularidade seja anulada e oportunizado novo julgamento. Esse foi o pronunciamento do Ministério Público. Senhor presidente, fecham-se aspas, é o relatório em síntese. A palavra ao Ministério Público. Bem, como foi relatado, o Ministério Público de Contas ele requer diligências ao gabinete do relator, a fim de que apure se de fato houve a publicação do processo na pauta de julgamento, em que houve a imposição de multa, e no caso de se verificar que não houve a publicação, manifesta-se pela nulidade da decisão, e no caso de comprovação da publicação da pauta, do processo em pauta, se manifesta pelo não provimento das razões recursais, né? Então, o que está em foco aqui na análise desse recurso é se houve ou não ofensa ao contraditório e à ampla defesa, né? Isso deve ser avaliado tanto no âmbito do processo, após manifestação conclusiva pela irregularidade, como no tocante ao julgamento do processo de fato, né? A inclusão do processo em pauta com a devida publicação com a antecedência necessária. Relator, por favor. Presidente, de uma forma bem resumida também, nós abrimos um capítulo da competência do Tribunal de Contas para a matéria recursal, analisamos a legitimidade, o cabimento, a tempestividade. Os principais argumentos trazidos pelo recorrente, de fato, como mencionou o Ministério Público, primeiro era a notificação para a sessão de julgamento, e a gente verificou que a notificação ocorreu, de fato, por Diário Oficial, como é a regra aqui no nosso tribunal, né? Houve a publicação de pauta e de modo que essa matéria ficou superada pelo nosso voto. O segundo ponto que eu acho que a gente pode refletir melhor é com relação à razoabilidade da multa que nós aplicamos. Nós aplicamos uma multa no valor de 300 UPFAOs, o que corresponde a aproximadamente R$10.000. E o gestor, em seu recurso, alega que seria uma multa não razoável, excessiva, pedindo a fixação no patamar de 50 UPFAOs. Mas aí eu trouxe voto no sentido de manter 300 UPFAOs, mas estou sensível ao entendimento do colegiado, se for o caso de alterar o valor fixado inicialmente, senhor presidente. É como eu estou votando, portanto, no sentido de conhecer do recurso e negar provimento ou mesmo na íntegra. Tem só a questão de ordem. É solicitação, conselheiro. Aqui, eu acho que no nosso, posso estar enganado, mas era pedir para ver. Nós não temos 50 UPFAO. Acho que a menor é 100. As 50 UPFAOs era na época para o não encaminhamento de contratos. Eu acho que depois teve uma regularização disso. Eu queria tirar a dúvida, que eu acho que é 100. Eu acho que a menor, Vossa Excelência, mas eu acho que a menor é 100. É 100. Sim, 50 UPFAOs existe, mas só no único caso, eu acho que nesse caso mesmo, em que o conselheiro Rodrigues falou, que todo o restante é acima de 50 então UPFAOs. Tem 50. Então Tem tá. 50. Tem 50. Parece-me que sim. Ok. Eu, de certeza, de cabeça, quem saberia informar isso seria a conselheira Ana Raquel. Que uma vez eu fui corrigido no pleno por ela. Eu não estava lembrado. Esse ensinamento ficou se tem, na minha tem, memória. Tudo bem, só isso. Mas tem um fato, 50 UPFAOs se aplica a uma única situação. Todo o restante tem aquela graduação na normativa 1 de 2003, se não me falar a memória. Tá bom. Obrigado, presidente. Em discussão, voto trazido pelo conselheiro Rodrigo. O conselheiro Rodrigo deixa aberta a possibilidade de flexibilizar o valor da multa. Mas me parece que não há no plenário nenhum conselheiro nem conselheira que se manifeste divergido do valor originário aplicado lá na multa. Portanto, eu encerro a discussão e submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo,
permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada. Para relatar pela ordem, a conselheira Renata. Senhor presidente, sem pauta para o dia de hoje. Não tendo aqui no plenário a presença dos auditores que poderiam apresentar a proposta de votos, encerro. Mas não, passo a palavra a Vossa Excelência em explicações pessoais, evoluindo para as explicações pessoais. Presidente. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, só quero nesse momento comunicar a Vossa Excelência sobre a questão dos novos servidores, que como foi solicitado pela Direção-Geral e pelos Recursos Humanos, a questão de ambientação dos novos servidores, dar um conhecimento geral de como funciona o nosso Tribunal de Contas, está se encerrando esta semana. E foi feito a parte de ambientação, foi feito a parte de informática, eles conheceram um pouco do nosso sistema e que agora eles estão aptos a realmente acompanhar os trabalhos do Tribunal de Contas e fica a cargo de Vossa Excelência esse encaminhamento que a parte da Escola de Contas a gente já cumpriu através da solicitação da Direção-Geral. É assim que eu coloco, presidente. Obrigado, conselheira. E então vamos colocar essa mão de obra importantíssima aqui agora em função do tribunal e tenho certeza que muito colaborará para o engrandecimento da corte. Portanto, mãos à obra, né? A todos os nossos novos concursados que já estão aptos conforme as informações da Escola de Contas para começar a produzir na nossa Corte de Contas. Senhor presidente. Portanto, sejam muito bem-vindos à labuta natural e normal da nossa Corte. Conselheiro, recebo. Excelência, visando contribuir, vou falar por mim, mas acredito que falo por todos. O nosso gabinete está à disposição para, naquilo que puder, tecnicamente auxiliar. Sinta-se à vontade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro. Sempre importante a disponibilidade e a experiência de todos os senhores e senhoras que já têm uma experiência muito decantada nessa Corte de Contas. Conselheiro Otávio. Já que o pessoal já está cumprindo toda essa parte de conhecimento, de entrosamento dentro do próprio tribunal, é importante que todos vocês tenham, em todos os conselheiros, todos os diretores, e vocês, por nenhum motivo, deixem de dar uma sugestão, deixem de estar sugerindo a um conselheiro que você tenha mais proximidade, alguma coisa, que possa ter uma ideia que sempre de melhorar a nossa casa, né? Eu acho que é essa a intenção, o concurso foi feito nessa linha, buscando em vocês a energia do novo, com a tecnologia que o mundo impõe hoje, e que vocês possam trazer para a gente toda essa gama de informações que vocês têm atualmente, saíram das universidades, do concurso, estudaram e mereceram estar aqui, que vocês possam, sem dúvida nenhuma, e que a gente precisa efetivamente da cabeça de cada um de vocês, que isso aí bote em prática e traga para a gente, que eu tenho certeza que ela vai ser analisada, absorvida, discutida, como a gente está fazendo hoje. Foi importante você ver o exemplo de uma discussão, quantas ideias, quantas coisas surgem, e a gente vai chegar, se a gente não chega na maioria, a gente chega no consenso, que aliás, se não chegasse por unanimidade, mas a gente vai chegar na maioria. E o que a gente precisa é isso, uma ideia nova, uma coisa, tenho certeza que o presidente vai trazer, vai discutir, e a gente, junto com as diretorias, tentar dar uma velocidade maior ao nosso patamar de prestação de serviço que a gente precisa dar à sociedade, que a sociedade exige tanto de nós. É por isso que dá a importância desse concurso e a importância de vocês estarem aqui. São fundamentais todas as ideias, as coisas que vocês possam trazer para a gente, presidente. Era só, não podia perder a oportunidade que ele não tenha nenhum acanhamento com absolutamente nenhum setor, Ministério Público. Eu acho que as portas vão estar sempre abertas para receber coisas novas, coisas que a gente melhore o nosso entendimento. Só isso, presidente. Obrigado. Pois é, encerrada as explicações pessoais, não havendo mais quem dela queira fazer uso, convoco a todos para a próxima reunião.
em horário regimental. Encerro a presente, desejando boa semana de trabalho para todos.